Boa tarde a todos. Esse evento é gravado para posterior publicação com os nossos colegas que não podem estar aqui no momento. Essas oficinas fazem parte de um curso de aula aberta que permite para toda a comunidade, mas é específico para atender ao pessoal que faz parte do curso na plataforma. Por isso, gravamos e disponibilizamos depois no nosso canal no YouTube para que todos possam ver, mas também os alunos do projeto. Pedimos que quem não deseja participar pelo registro no vídeo, ao abrir o microfone ou a câmera, avisar. Mas também pedimos que não deixe de participar. Em caso de dúvida, alguma coisa, é só abrir o microfone e falar. Não quero ter participação no vídeo da gravação. Nós iremos editar sem problema nenhum. Mas, por favor, não deixem de participar. Agradeço aí a presença de todos. Meu nome é Marco, eu sou um homem cis, branco, 55 anos, tenho estatura acima um pouco da mediana, tenho cabelos brancos, com um corte curto, visto uma camisa de malha modelo polo da cor marinho, meus pronomes são ele e dele. Atrás de mim tem um painel do verde claro para o azul claro, com a logo do curso do projeto de extensão que fazemos parte. Destaco que no centro no centro da tela, encontra-se um símbolo de acessibilidade que hoje ele está se tornando oficial. Um projeto de lei pelo Senado e já é oficial pela Organização das Nações Unidas. Por que eu estou destacando isso? Que aquela figura que a gente usa de acessibilidade da cadeira de rodas, a ideia é tirar aquilo e começar esse projeto dessa imagem, que ela tem mais informações do que simplesmente uma ideia de inviabilidade. Tá? Esse projeto de extensão é desenvolvido por alunos do doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais, que hoje o coordenador é o professor Dr. Sérgio, e está saindo e entrando hoje o professor Dr. André. O programa é classificado na área interdisciplinar, atuando com Química, Física, Biologia, Educação, Agronomia e Matemática, e tem conceito 5 no CAPES, com 4 linhas de pesquisa: bioorgânica e bioinorgânica, ciências ambientais, ciências e tecnologia de materiais e ensino de ciências, que é onde está a maior parte do grupo que faz parte desse projeto. O projeto tem apoio da Pró-Reitoria de Extensão, que visa promover ações de inclusão com a sociedade por intermédio de troca de saberes entre a universidade e a sociedade, e o Núcleo de Acessibilidade Pedagógica, que promove a interação e parceria entre os pesquisadores de diferentes laboratórios da Universidade Estadual do Norte Fluminense e de outras instituições, divulgando discussões, ações relacionadas à acessibilidade. Esse projeto é do PPGCN, que é do Centro de Ciência e Tecnologia, e ele tem canais de comunicação pelo e-mail, tedic.enf@gmail.com, @tedic.enf no Instagram, ou tedic.enf no canal do YouTube. Também temos um grupo de WhatsApp. Pedimos a quem for fazendo, durante o curso, marcas no Instagram com print de tela ou menções, por favor, nos marcar também, que iremos republicar. Agradecemos a presença hoje, nós tivemos inscrições, alguns já percebemos que estão presentes, pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, Bahia, Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco e Piauí. Muito obrigado a todos. Eu sou bacharel em Sistema de Informações, tecnólogo em Sistemas de Telecomunicações, especialista em docência do século XXI, MBA em Análise de Sistemas de Telecomunicações, mestre e doutor em Ciências Naturais pela Universidade Estadual do Norte Fluminense. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Canva.
como utilizar ele, mas a gente vai usar a plataforma Canva e não é ideia assim ficar ensinando a plataforma. Mesmo porque ela teve algumas alterações agora recentemente, eu ainda estou meio perdido nela. Tá? Então, eu vou usar a plataforma Canva para a gente conversar sobre como que a gente pode utilizar as animações de quadro branco. Obrigado, professor Carlos. O professor Carlos está dando parabéns aqui. Muito obrigado. E vamos falar sobre o vídeo pílula. O que é vídeo pílula? O vídeo pílula são animações rápidas, geralmente de até 3 minutos. A ideia é que ele não passe de 2, mas é aceitável que ele vá até 3 minutos. Tá? Onde você trabalha um único objetivo, para chamar a atenção daquela ação, daquele processo. A gente costuma dizer que um vídeo pílula, ele normalmente é utilizado para poder fazer uma chamada de ação, ou o que o pessoal diz na mídia como CTA. Tá? E aí, a gente pode utilizar um vídeo pílula, ou um vídeo minuto, ou um conhecimento minuto, são as formas que a gente chama esses vídeos rápidos, para poder desenvolver um recurso, promover o engajamento para uma ação. O vídeo pílula não é um microlearning, tá? O pessoal às vezes confunde o microlearning, que é aquela técnica de aprendizagem rápida com um único objetivo, onde o microlearning, ele sintetiza tudo e vai trabalhando isso em blocos. O vídeo pílula, ele é usado nesse padrão de técnica de estudos em bloco, mas ele não é esse processo, a gente não pode dizer que ele é esse processo, tá? O microlearning é uma técnica organizada em etapas. Geralmente, a gente usa ela no ambiente digital para treinamento de marketing muito utilizado, organizado em blocos. E o vídeo pílula, ele é uma mensagem direta, ele tem um foco, ele tem um público-alvo, ele tem um objetivo, ele vai ali só para te dar uma mensagem, às vezes ele te traz um ensinamento para poder te passar aquela mensagem, que é o que a gente vai fazer hoje. E aí a gente vai usar a técnica da animação do quadro branco no Canva. E a animação do quadro branco a gente já viu, é aquela que tem normalmente uma mãozinha desenhando, uma animação. E aí a gente está falando de uma história, tá? Então, de uma narrativa, e ela vai se construindo como se fosse um rascunho, como se alguém fosse contando uma história e fosse escrevendo. Então, essa é a ideia hoje do vídeo Canva. Tá? Do vídeo minuto no Canva. Eu vou encerrar a apresentação por aqui, porque a gente vai fazer mesmo mais com atividade. E aí eu vou lembrar, ao final do meu passeio pelo Canva, a gente vai disponibilizar a lista de presença, e aí, mais uma vez, eu vou pedir, não tem como a gente emitir certificado sem a lista de presença. Também não tem como o certificado chegar se o e-mail estiver equivocado. E, às vezes, a pessoa manda para o e-mail e vai procurar em outro, que é o que eu tenho visto ter acontecido. Essa semana houve reclamações, e apenas algumas reclamações que teve, apenas um que realmente não tinha recebido, porque não tinha preenchido a lista de presença. E dos outros, 2 não chegou a receber o certificado, porque tinha preenchido o e-mail com um equívocozinho de digitação. Então, não tem como a gente entregar o certificado, fazer esse certificado chegar, é gratuito, a gente tem feito adaptações, que o pessoal, eu preciso que tenha um históricozinho do que está acontecendo, eu preciso que tenha um nome e tal. A gente tem tentado se adequar a esse processo que vocês precisam, mas não tem como a gente entregar o certificado sem que seja cumprido isso, a assinatura dessa lista de presença, que vai ser colocada quando eu terminar de explanar na plataforma Canva. E não vai ser colocado ao final de tudo, eu não estou fazendo mais isso. Quem tem interesse em permanecer, permanece, e a gente vai explicando, vai trocando ideia. Quem teve interesse só em conhecer, trazer esse conhecimento, saber o que é, vai receber o certificado, e aí tem o tempo para trazer o certificado, assinar, voltar, e a gente fica aqui mais um tempo até todo mundo concluir, tá? Mais uma vez, lembrando, nós estamos por e-mail, também no Instagram e no YouTube, temos um canal de WhatsApp,
e pedimos, por favor, quem publicar alguma coisa, quiser print, por favor, marque a gente lá nas redes sociais, que a gente faz a republicação, tá? Para quem não conhece exatamente assim, eu não conheço o Canva, como é que chego no Canva? Então, como é que eu chego no Canva? A partir daqui do Google, digito Canva. E aí ele vai abrir aqui várias informações, tá? Essa primeirinha que está aqui é a que eu preciso para acessar, tá? Eu já devo estar acessado, porque eu já fiz alguns testes. Eu vou sair. A aba daqui que está aqui, não está. Vou fazer o logout aqui. Fazer o logout. Todas as contas. Pronto. E aí, quando você entra no Canva e eles não têm um login, ou você quer fazer o login pela primeira vez, se você já tiver, ele te pergunta, como eu tenho duas contas logadas, a da tecnologia digital da informação e comunicação da UENF e a minha pessoal, mas se eu não tiver, eu simplesmente peço para fazer login com a minha conta. Então, eu vou clicar na minha conta de e-mail aqui. E ele vai abrir já a minha página. E essa é a plataforma Canva, tá? A partir daqui eu consigo passear, eu consigo, já aqui na barra de ferramenta aqui em cima, onde vocês estão vendo o mouse passando aí, tá? Eu tenho aqui, eu posso escolher apresentação, quadro em branco, fazer upload de alguma coisa, personalizar, posso fazer vários outros recursos. E eu posso abrir aqui e escolher o digital que eu quero fazer aqui. Eu quero fazer um vídeo. E aí ele vai me dar formatos de vídeo que eu quero. Eu não vou trabalhar com vídeo, tá? Eu vou trabalhar hoje com apresentação, e da apresentação eu vou ensinar como é que faz o vídeo. E eu posso aqui vários outros recursos, atividades para redes sociais, cartão de Dia das Mães, outros cartão de Dia dos Pais, vocês veem os cards que a gente faz. Tá? E por que você está fazendo? Aqui são os testes até de outros anos que eu fiz, até a apresentação de outros anos, que a gente vai escrever isso aqui, tá? Fazer essa apresentação aqui. E por que você está fazendo aí? Nesse aqui que tem pouco, e provavelmente vocês já entenderam que esse aqui não é o que eu mais uso. Eu vou explicar para vocês. Houve uma mudança na plataforma, e essa mudança na plataforma, o que está acontecendo? E algumas questões do que era do perfil gratuito, ele passou a ser cobrado, passou a ter algumas dificuldades. A maioria das coisas que eu vou fazer aqui hoje é no perfil gratuito. Tá? Mas existem algumas coisas que vocês vão ver que vai ter a gente chama do chapeuzinho acadêmico. Chapeuzinho universitário. Por quê? E você é uma conta que eu tenho aqui, que é uma conta da educação. E algumas coisas, como, por exemplo, quando você quiser compartilhar como modelo, quando você quiser abrir alguma coisa aqui, como esse que eu abri aqui do nada, e vou compartilhar esse daqui, aqui no canto, como posso baixar, seleção, baixar como PowerPoint, mas se eu quiser aqui, ó, link de modelo, vocês podem ver, é que não adianta eu... que tem uma corolazinha, tá vendo? Essa corolazinha, eu consigo fazer nessa conta aqui, que é uma conta que eu tenho como conta educacional. Mas eu não consigo fazer isso daqui em outras contas. Tá? Nas contas gratuitas. Eu não consigo criar como link de modelo. E, Marco, como é que a gente consegue o Canva de conta educacional? Vou fechar esse daqui. Quando você clica aqui embaixo, na sua conta gratuita, tem aqui, ó, planos e preços. Então, já vou eliminar essa questão aqui com você. Quando vocês entram aqui em planos e preços, vai abrir essa aba, onde tem os preços, gratuito, Pro, equipe,
e educação. E aqui eu posso, como professor, me cadastrar. Professor universitário pode se cadastrar só se a sua instituição tiver cadastro e te adicionar. Professor de instituição de cursinho técnico, tipo Senai, essas coisas assim. Se não for educação básica, se não for o ensino infantil, se não for o ensino fundamental, se não for o ensino médio, não vai conseguir essa conta aqui gratuita. Ele precisa que você faça a sua inscrição como professor da educação básica. E aí você vai preenchendo aqui as informações, ele vai perguntar a sua instituição, tá? Aí que de marco, eu vou continuar aqui, aí ele vai perguntar o nome e a escola. Você vai ter que inserir o nome da escola, que precisa disso tudo aqui, e ele vai te dar pedir endereço, site da escola, se for o caso, e no final ele vai te pedir um documento comprobatório. Alguns colegas que fizeram isso dizem que em 2 dias consegue já mudar o perfil. Tem gente que levou uma semana, não sei por quê, e aí refez e conseguiu. Mas esse é o caminho. O caminho é, na sua foto, aqui no canto esquerdo da tela, clicar em aqui, planos e preços. E aí você, que é da educação básica, consegue fazer o processo para se transformar em um Canva da educação. E aí o seu plano de Canva de educação vai te permitir vários outros recursos, como esse que vocês estão vendo aqui, como, por exemplo, tem uma coroazinha de marca. Onde tem essas informações, o que acontece é questões que seriam pagas se eu fosse trabalhar com algum desses elementos que tem que ter essa coroa, tá? Então, vou pegar aqui uma apresentação para vocês verem. E aí, como é que a gente faz aqui para poder chegar aqui e trazer? Se eu pedir uma apresentação, eu tenho modelos, layouts, estilos, eu posso escolher aqui paleta de cores, layouts, ou algum modelo, alguma informação que está aqui. Quero nada disso, que a gente vai trabalhar com a ideia do quadro branco, é quadro branco mesmo. E aqui, o que ele me entrega aqui? Ele me entrega realmente um quadro em branco, que foi isso que eu pedi. E eu tenho aqui o design, que é o primeiro que, sempre que eu entro com um arquivo, com um documento novo, ele pede aqui, tá? Gente, eu estou, às vezes, quando eu estou olhando 2 telas aqui, por conta para ver se ninguém está mandando alguma mensagem. Então, eu vou pedir, por favor, para eu não perder alguma... Manda a pergunta por áudio, tá? Interrompe mesmo, porque fica mais fácil para mim, tá bom? Então, vamos lá, vou continuar aqui. Eu estou olhando para cá, que eu estou vendo aqui a minha tela do Canva, a tela do mídia estadual. Então, quando eu abro aqui meu documento, no caso eu pedi uma apresentação, e os outros documentos não são muito diferentes, eu consigo trabalhar com design, com elementos, com textos. Observe o seguinte, os últimos elementos que você botou, ele sempre vai vir aqui, ó, os mais recentes, das últimas pesquisas suas. Aí vocês estão vendo que aqui nos meus elementos, ó, esse aqui, ó, Canva Edu. Essa imagem, ela pode ser incluída, que ele está para a Canva da Educação, e eu estou numa conta da Canva da Educação, tá? Textos, onde eu tenho vários tipos de textos para utilizar, tem alguns já pronto que eu posso utilizar. Eu posso subir imagens, tá? Gravar, eu posso fazer uma gravação de tela, onde eu tenho algumas ferramentas aqui do próprio Canva para fazer desenho, alguma coisa, e posso abrir algum projeto meu a partir daqui também, dessa barra de ferramentas. E tem os apps. E quais são os apps? Tem vários. Como, por exemplo, o Bitmod, ele pode ser incluído aqui. Tem alguns apps até que que eu até já usei, e eu até vou sugerir para eu gostava de usar, que era como, por exemplo, o SpeedPainter. O SpeedPainter, até o ano passado, era muito legal. Você usava ele sem quantidade. Esse ano ele está te dando 40 créditos. Você precisa trabalhar. Para escrever, por favor, né? Vou escrever aqui.
Botei aí no chat. Nem sempre eu estou vendo, tá? Às vezes agora que eu vi, olhei, vi que subiu, eu olhei. Então, eu gostava de usar. Então, ele tem vários aplicativos aqui. E é a loja de aplicativos do Canva. Você tem vários tipos de aplicativos, como mockup. Mockup é quando você consegue inserir uma imagem dentro de um quadro, dentro de uma frame. Você pode se conectar com o YouTube, fazer QR Code. Tem alguns, como, por exemplo, usar avatar para falar com inteligência artificial, transformar texto, transformar o texto em voz, fazer legenda, colorir, vários outros recursos. A ideia não é explorar esse daqui hoje, até como fazer algumas edições de imagem. Tá? Então, mídia mágica, onde você consegue, aqui na mídia mágica, fazer algumas edições bem interessantes, até descrever uma imagem aqui. Aí você descreve uma imagem, ele cria uma imagem para você. Tá? E aí vem criação de um lote. O Speed Paint é esse aqui que eu falei com vocês, e você consegue selecionar um arquivo e fazer. Só que, por exemplo, aqui, tá vendo? Eu só tenho 12 créditos. Antes você não tinha limite, agora eu tenho limite de crédito. Então, eu fiquei assim meio... não estou muito agradável com ele, não. Porque quando não tinha limite, eu gostava de usar. Eu vou até usar a imagem que eu já fiz. Né? Você pode recolorir uma imagem e você pode fazer a criação de avatar, que eu falei com vocês, onde vocês podem jogar o texto. Aqui é o 8Gen. Aí você escolhe um avatar desses aqui, bota o texto aqui e escolhe um profissional aqui que você queira, uma voz que você queira. Tá? Aquele mesmo padrão que a gente viu lá dentro dos outros, anteriormente. Então, começando aqui, vou fechar aqui. Eu só lembrando, eu ainda estou um pouco familiarizando com o Canva, porque eu não tinha, o Canva fez umas mudanças, eu ainda não estou totalmente habituado com ele, ambientado nele. Então, nós temos aqui um quadro em branco. Se eu quiser adicionar mais uma informação, eu venho aqui. E o que é aqui? Na cruz, eu adiciono o mesmo padrão que está aqui, ou seja, um slide, mais um slide. Mas se eu ver aqui do lado, ele se chama o Canva, com a parte de inteligência artificial, uma parte de recursos, onde eu posso inserir uma planilha, um documento, uma apresentação, ou seja, uma apresentação pronta, eu já insiro daqui um quadro branco, uma rede social, um vídeo, uma impressão, um site, e aí eu vou aqui pesquisar o que eu quiser aqui, eu personalizar um tamanho. Então, aqui com essa abinha aqui, eu posso adicionar mais outros recursos, principalmente a planilha, que é uma novidade agora no Canva, que antigamente não tinha. Tá? Eu não quero trabalhar com quadro branco, porque você já falou que a gente tem que evitar cor branca, 100%. Eu posso vir aqui, tá vendo? Ó, uma vez clicado aqui no elemento que eu quero, ele me aparece algumas informações. Olha, eu cliquei fora. Eu não estou nada selecionado, eu não tenho barrinha nenhuma. Quando eu clicar aqui dentro do meu quadro, ele já tem uma informação. Eu posso deixar um comentário, posso criar uma posição aqui, ou posso criar uma cor de fundo. Aí vamos botar aqui um cinzinho aqui. Ou seja, como é que é? O pessoal tem um nome agora não é mais branco, cinza claro, agora é white, off-white. Esse tom aí, não branco. Tá? Eu não sei exatamente a expressão, desculpe, perdão aí pela minha ignorância, mas é o não branco. Tá? Então, a gente consegue mudar aqui o padrão de cor. Existem alguns recursos que a gente pode brincar aqui. Existe, por exemplo, o texto. Vou pegar aqui um texto, pegar o título. Vou botar aqui... não é isso hoje, eu só estou apresentando o Canva, para quem não conhece. Não sei se não. Aí digitei lá, Edit. Eu quero que isso aqui ocupe o meu quadro todo. Quando eu mexo com isso daqui, ó, o que me aparece ali em cima? As margens, tá vendo esse vermelhinho?
essa coisinha que aparece aqui do lado são as margens, onde é aconselhável que a sua informação fique. Tá? Quando eu chego, vou trazendo ele para o centro, me aparece uma linha cortando na horizontal. Quer dizer que a minha informação, aquela imagem, aquele texto, que é o que eu estou segurando aqui, ele está no centro horizontal. Se eu continuar andando para cá, ele vai estar no centro vertical, onde eu tenho as duas imagens. Então, eu estou agora realmente no centro. Tá? Marco, mas eu queria que isso aí tivesse um pouquinho mais junto. Como é que eu faço esse texto ficar um pouquinho mais junto? Eu venho aqui, aumento, diminuo o espaçamento. Simples assim. Não, Marco, eu queria que as letras estivessem mais separadas. Eu consigo fazer isso assim. Simplesmente mexendo aqui. Aonde que você foi para chegar aí? Selecionei, vim aqui, tá vendo? Ó, espaçamento e vou mexer. Então, quando eu tenho o meu recurso selecionado, me aparece aqui uma barra de ferramentas. Tá vendo? Ah, essa fonte aí, Marco, não é que eu quero. Eu vou queria uma coisa manuscrita. Vou vir aqui, vou clicar em fonte, e vou vir aqui, ó, vou escolher aqui, ele já me dá aqui, ó. Eu quero corporativo, eu quero manuscrito. Ah, eu podia escrever também, se eu não tivesse achado ali. Mas eu não quero um manuscrito comum. Eu quero um manuscrito um pouco redondo, para poder ter um pouco de inclusão. Aí pronto, ficou legal essa daí. Aí essa Beco eu gosto mais. Tá, pronto, é essa aí que eu quero. Tá? Mas essa Beco, Marco, ela não te dá direito a usar negrito. Exatamente, gente. Nem todas as fontes que estão aqui eu consigo trabalhar com todos os recursos que estão aqui. Tem fonte que eu não vou conseguir trabalhar com recurso negrito. Essa também não vou. Tá vendo? Não está aceso aqui, ó. Nem todas as fontes eu consigo fazer isso. Andei passeando aqui só para mostrar, para ver se eu achava algum que podia, mas não tem, não. Vou ficar com essa deco aqui. E aí eu consigo trabalhar texto aqui. Posso botar ele sublinhado, posso botar ele aqui alinhado à esquerda, à direita, justificado, centro. Posso botar ele endematado, com pontos, com o que eu quiser. Posso diminuir a opacidade dele. Tá? Ah, Marco, legal, mas eu queria uma fonte, não, essa manuscrita não ficou legal para esse tipo, né? Corporativo. Então, corporativo, muda o padrão, aí eu sempre procuro uma fonte mais arredondada e menos reta, tá? Mesmo que eu vá procurando no corporativo, eu procuro uma fonte mais arredondada, tá? Porque para vídeo é melhor. Só que algumas aqui agora, essa daqui eu já consigo trabalhar, tá vendo? No negrito, ó. Essa eu já consigo, tá? Ah, eu queria uma fonte mais enfeitada. Também a gente pode vir aqui, tipo letreiro. Procurar uma fonte mais enfeitada, mais redondinha. Isso tudo a gente consegue pesquisando aqui. Vai acontecer de ter fonte paga? Vai, gente. Vai acontecer de ter fonte paga. Tá? Então, eu vou estar utilizando para vocês. Se vocês tiverem, de repente, o Marco usou lá uma pamphlet, que eu achei lindo. Mas eu não estou achando essa fonte aqui para o meu padrão aqui. Por quê? O que pode acontecer? A fonte que eu estou usando aqui, eu estou numa conta da educação e ela não está disponível para a conta comum, conta gratuita, tá? Vou deixar essa daqui mesmo. Estou apresentando os recursos para vocês. Tem como eu brincar aqui mais com isso daqui? Então, vamos embora lá. Então, tem como eu usar isso daqui? Tem como eu brincar com isso daqui? Com esse recurso aqui? Por exemplo, eu queria fazer uma apresentação que isso aí aparecesse de alguma forma. Tem. Vai depender da criatividade. Por exemplo, vou pegar aqui em elementos, é uma coisa que eu até vi, achei interessante. Vou fazer Bru. Bru são esses elementos aqui. Também, olha só, o que observa é o seguinte. Eu não tenho nenhum desses elementos Bru gratuito, tá vendo? Vetor, deixa eu ver se tem algum gratuito. Aqui, tá vendo? Tem sempre esse aqui liberado para a Câmara da Educação.
todos estão liberados para a Canva da Educação. Não tem ele gratuito. Então, esse aqui provavelmente é um recurso que Marco, e como é que eu faço para eu trazer isso se eu não tenho? Faz upload. Eu posso procurar isso na internet, esse recurso, e fazer upload. Vou pegar esse daqui, vou botar ele aqui. Mas eu não queria essa cor, não, eu queria branco. Venho aqui nele, vou lembrar de novo. Eu preciso estar selecionado o objeto. Selecionei o objeto, está aqui, vai me aparecer aqui a barra de edição dele, tá? Vou simplesmente vir aqui, mudar a cor. Que cor que eu quero? Vou botar que eu quero branco 100%. Ele não está branco 100%. Eu acho que vai dar para fazer. E aí, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui. Vou fazer uma animação com ele. Vou vir pegar esse daqui. Quando eu clico em animação, vai me aparecer várias animações aqui, como explodir, de baixo para cima, entrar, mas eu quero uma animação para ele passar aqui. Então, com ele selecionado, clico aqui na abelhinha e vou criar o trajeto para ele. E aí ele fez exatamente isso. Ah, legal, achei interessante, mano. Pode ficar melhor? Pode. Eu posso pegar agora esse fundo meu, que estava, e vou botar ele na mesma cor do texto. Opa, Marco, mas aí sumiu. Mas eu quero brincar com isso, então eu vou pegar isso daqui, o texto, selecionei meu texto, e vou mostrar em camadas. Precisa estar no texto? Não, eu posso clicar qualquer coisa aqui, por exemplo, no blue, no quadro, alguma coisa aqui, tá? E arrumar as camadas. Aparece aqui do meu lado esquerdo, aqui, as minhas camadas. Eu posso arrumar as camadas. Então, eu vou trazer ele para de trás do texto. O que vai acontecer? Vou fechar aqui. Aí eu posso vir aqui e mostrar, executar para ver. Mas eu também posso vir aqui e botar ele aqui para fazer. O que vai acontecer? Está vendo? O que está acontecendo? Eu brinquei, aí está aparecendo ali. É lógico que eu posso diminuir aqui, como eu botei aqui para abrir esse quadro aqui, deixa. E aí eu tenho esse tipo de brincadeira que eu posso fazer. Marco, ficou legal, mas eu queria que você me mostrasse esse animal aí, se eu posso mexer a velocidade. Então, aqui na ponta de educacional, eu consigo fazer essas mudanças aqui, tá vendo? Mexer na velocidade. Desculpa, gente. Eu consigo mexer, garantir que a minha trajetória seja orientada. Então, ela fica, se eu tremir a mão, tá vendo aqui que aparece uma linhazinha tremida? Tá, quando eu passo aqui para ela orientar com a trajetória, ela vai seguir direitinho, tá? Tá todo mundo vendo, ouvindo aí direitinho? Alguém escreveu? Ah, então tá, obrigado. Alguém escreveu, o meu não é educacional. Então, é aquilo que eu falei lá no início. Tem como mudar, tá? E aí eu posso também aqui mexer nos movimentos aqui, editar efeito, querer que ele rode, alguma outra coisa aqui. Mas o efeito que eu queria era esse aqui, tá? Eu posso aumentar, mas aí fica muito rápido para a leitura, tá? Se é só um efeito. Ah, eu quero brincar com isso daí e continuar. Eu só vim aqui, mais um, e aí ele vai, quando eu boto para pedir mais um, ele segue o mesmo padrão do anterior. Se eu pedir aqui mais um, aqui não vai aparecer mais, ele tem antigamente que eu conseguia trazer aqui, quando eu clicava aqui, ele aparecia mais um slide. E aí eu peço desculpa, realmente, tem algumas coisas que eu ainda não estou habituado. Marco, eu queria trazer um áudio para aqui. Eu posso fazer isso, a gente vai fazer.
Quando eu clico aqui em áudio, tá? Como é que você chegou? O grande problema do pessoal é como que se chega para adicionar o áudio aqui, tá? Eu posso simplesmente vir aqui procurar em elementos, áudios, e quando eu selecionar aqui um áudio, ele já vai trazer para cá, tá? Esse áudio está saindo aí para vocês? Sim. Desculpa, saiu? Sim, sim. Falou. Sim. Agora eu estou meio preocupado que aconteceu isso da outra vez. Então eu posso simplesmente aqui, Marco, mas eu queria subir um áudio meu, um áudio que eu gravasse. Quando eu for aqui em upload, se eu tiver áudios aqui, ó, eu consigo trazer para cá, tá? Marco, eu não quero esse áudio aí, você escolheu ele aí, mas eu não quero ele. Quero ele lá no início. Eu só vou aqui arrastar. Ah, tá, legal. E eu quero que ele tenha um efeito de entrada. Quando, lembrando, aquilo que eu seleciono, aparece a barra de ferramenta. Eu não vou conseguir editar o texto que está aqui se eu não selecioná-lo. Se eu não selecionar o meu elemento, eu não consigo editar. Então, quando eu clico no áudio, ó, como eu estou selecionando aqui, o áudio está aqui bem quietinho, bem no azulzinho quietinho. Eu tenho que vir aqui, clicar nele, e aí sim, eu consigo os efeitos. Efeito, que efeito que é? Eu quero que ele faça uma entrada baixinha e uma saída baixinha. É aquele cortezinho para poder suavizar, tá? Ótimo. O que vai acontecer quando eu boto o meu cursor aqui? Ele aumenta. Marco, mas está muito alto. Eu venho aqui e consigo, nesses 3 botãozinhos aqui, surgir, sincronizar volume. Eu posso. Olha que nem está. Aqui, ó, ele me permite. Esse áudio dele me permite jogar em 400. Eu posso vir aqui e diminuir para 6. E aí eu vou conseguir diminuir uma boa. Então, quando eu tenho um elemento selecionado, esse é uma das vezes que eu vejo muita gente fazendo essa pergunta. Como que eu faço para usar? Quando eu tenho um elemento selecionado, eu consigo fazer alguma coisa com ele. Se eu não seleciono o elemento, eu não consigo editá-lo, tá? Marco, eu estou querendo editar aqui, por exemplo, o meu cursor está aqui, eu estou querendo editar o que está lá naquele quadro lá. Eu tenho que clicar no quadro para que ele venha para cá, e aí eu consigo mexer com ele. Vou mudar aqui o fundo desse aqui, só para a gente não ficar muito perdido aqui nas informações, tá? Então, gente, isso aqui é o Canva. Marco, mas eu vejo que existem alguns outros recursos. Então, aqui eu posso... comecei a construir meu Canva, estou aqui, estou falando alguma coisa aqui, do que é esse daqui. E aí... não era para aqui, mas eu quero ir lá depois. Olha o que eu vou fazer. Vou clicar nele aqui embaixo, não é lá em cima, é aqui embaixo, e vou arrastá-lo e colocar na posição que eu quero. Ah, legal, mas isso aí eu queria que ele fosse mais curtinho. Eu simplesmente vou vir aqui e vou fazer isso. Ó. Vou apertar, vai aparecer, tá vendo? Ó? Na hora que eu ando com a coisa, vai aparecer essa setinha. E vou apertar. Não, eu quero que ele ganhe mais tempo. Vou arrastar para a direita, quero que ele diminua de tempo. E aí eu consigo mexer no tempo dele. Posso mexer aqui também, duração. Mas eu queria que de um para o outro tivesse uma flutuação suave. Quando eu clico aqui, no meio deles, aparece parece um desenho, né? Eu acho que está no meu máximo aqui, eu não consigo aumentar mais do que isso. Aí aparece um desenho com umas ondinhas. Eu clico aqui, vai aparecer minha barra de transição de slide. Então, ó, vou botar aqui o combinar, tá? E aí eu defino quanto tempo. E o que é combinar? Então, eu vou pegar aqui, vou brincar aqui com esse combinar.
Vou copiar esse texto, vou botar ele para cá, só que eu vou mudar a cor dele para amarelo. E o que está acontecendo? Aqui ele está no centro e vou botar no canto. Quando eu faço isso daqui, vocês viram que o meu texto, PEDIC, que está aqui nesse slide, ele vai passar para o próximo slide, vai botar na posição e vai mudar de cor? Então, qual é o efeito? O que faz isso? É esse efeito que eu botei aqui, chamado combinar. Tá? Existem outros. Se eu botasse aqui, por exemplo, dissolver, o que ia acontecer? Ele simplesmente ia mudar. Ah, não, eu quero mesmo esse daqui mesmo. Quero que dê esse efeito de combinar. Aqui está sem efeito, eu vou deixar para vocês verem o que vai acontecer. E aí está lá a informação que eu passando, e ele fez a mudança dura. Tá? Ah, não, eu quero que ele volte a fazer o que ele volte a tomar aquela posição. Então, ele está aqui, escureceu a tela, jogou o ponto, e depois voltou para a posição. Tá? E isso aí é aquele segredinho que o pessoal fica trocando, brincando com a tela. Então, gente, até aqui a gente cumpriu o objetivo, que era apresentar o Canva. Eu já expliquei que é 20 minutos. Eu não vou terminar o encontro aqui, tá? Eu vou começar agora a explicar como é que a gente faz o vídeo minuto, com a técnica do Lightbound. E vou conversar com vocês aqui a partir desse tela em branco. Shirley, faz um favor para nós, coloca a lista de presença aí para gente. Ok, vou colocar agora. Então, gente, como eu falei, a lista de presença, eu preciso que vocês preenchem. Eu preciso que vocês confiram o e-mail, tá? Nós não temos problema nenhum em dar certificado. Se eu der 10 certificados, quer dizer que 10 pessoas participaram, 10 pessoas ficaram interessadas. Mas se eu der 100 certificados, quer dizer que eu tenho 100 pessoas interessadas. Então, para mim, é muito mais interessante ter essas 100 pessoas, tá? Então, eu vou começar aqui agora a explicar como é que a gente brinca para criar o vídeo minuto, tá? E aí, como eu sempre falo, eu tenho um roteiro, onde eu tenho essas apresentações. Como eu falei, eu tenho um roteiro que eu sigo para poder fazer. E eu vou fazer, e aí eu quero, por exemplo, trazer uma mão escrevendo um olá. Primeira coisa que eu vou fazer é que eu quero que apareça um texto aqui escrito olá. E eu não vou me preocupar muito com fonte, não. Só vou... Depois eu mostro pronto para vocês. E aí eu digitei olá. Tem algumas pessoas que brincam com esse excesso de exclamação. Tem gente que diz que é meio perigoso. Então eu vou botar só um só. Deixa alguns memes com esse excesso. E aí, na próxima tela, eu já sei que eu preciso de ter uma imagem que está aqui no meu upload, que eu subi o bitmod meu e da Mariana. E aí o texto vai aparecer. Esse é o Marco Mariana. E a próxima cena, eu vou criar aqui, onde vai aparecer uma parte do texto que diz que vai entrar uma lâmpada. Né? Não é essa lâmpada. Eles precisam de sua ajuda para fazer um trabalho de ciência, é essa aqui mesmo. E o próximo texto eles vão estudar sobre ondas eletromagnéticas. Só que eu quero que aqui apareça... E aí o próximo... Por que eu estou trazendo isso? Porque lembra que eu falo nos encontros? Eu tenho um roteiro, eu tenho uma sequência que eu sei que eu vou fazer. Né?
Aí, para entender, e aí aqui ele vai ter uma fala, para entender alguma coisa, ficou a dúvida. E como é que eu vou fazer a dúvida? Eu venho aqui em elementos, eu posso buscar aqui por dúvida, e aí vai aparecer várias dúvidas, mas eu vou pesquisar aqui, os meus recentes, eu já peguei aqui, já para vocês verem, tá vendo? Ó, tem três formas, é esse aqui, os recentes que eu usei. Então, aqui eu queria que aparecesse, aqui na realidade, aqui, é isso mesmo. Aqui nesse daqui, eu queria que aparecesse uma dúvida, ele pensando o que significa ondas eletromagnéticas. Então, eu já achei esses elementos aqui, tá? Então, como é que funciona para eu achar isso? Está vendo? Mas observe o seguinte, por que eu estou usando o Canva Educação hoje? Justamente porque a maioria dos elementos estão dentro desse processo. Alguns não, por exemplo, esse aqui ó, não tem esse símbolo aqui da Edu. Esse aqui tem. Então, eu precisaria usar. Marco, mas eu tenho esse símbolo aí, esse GIF que você está usando na internet. Tem. Eu consigo subir? Venho aqui em Upload e subo esses GIFs. Por exemplo, esse aqui eu queria botar aqui, eu usei da internet. Tá? E aí, para entender um pouco a dúvida, vamos pensar em elementos da onda. Aí eu vou começar a explicar a onda. Eu quero essa onda aqui que eu fiz. Aonde é que está essa onda? Observe o seguinte, ó, upload de arquivo. Elementos que eu fiz. Eu fiz isso fora, pesquisei isso fora. Isso aqui eu fiz no PowerPoint mesmo, tá, gente? E trouxe para cá, tá? E aí eu quero que uma mão desenhe isso aqui. Como é que eu vou fazer para uma mão desenhar isso aqui? Primeiro eu vou animar essa imagem. Tem uma animação aqui, essa animação aqui, correnteza. E aí, no Canva Edu, eu consigo diminuir a velocidade dela. Tá vendo? Tem essa coroazinha. Tá? E ela vai estar aqui. Marco, mas eu queria que a mão desenhasse isso daqui. Lembra aquela aquela brincadeirinha lá? Eu posso aqui, nas minhas imagens que eu fiz, upload de arquivo, aliás, eu posso subir isso, mas eu posso vir aqui, eu tenho aqui uma mãozinha que eu já escolhi com lápis, está aqui, ó. Eu já fui lá na internet e pesquisei que eu queria mãozinha 3D. Vim aqui, e agora eu vou posicionar a mão aqui, vou, com ela selecionada, eu preciso selecionar meu elemento, vou animar, vou na abelhinha aqui, ó, criar uma animação, e vou traçando ela aqui. Ah, ficou legal, quase que ficou no mesmo tempo. O que eu preciso fazer com ela? Aumentar um pouco a velocidade. E mais um pouquinho. Até mais ou menos coincidir, né? Pronto. Agora parece que a minha mão está assinando. Marco, mas a gente está trabalhando sobre a técnica white band, preto e branco. Né? Tem como a gente trazer essa mão colorida para dentro do que é mais perto da técnica? Tem. Está vendo aqui, ó, quando eu seleciono ela, me aparece aqui, olha esse azul aqui. Eu quero que esse azul fique preto. Ficou preto. Ah, e esse marrom? Eu posso fazer esse marrom e jogar um cinza nele. Posso jogar. Ah, não, Marco, eu gostei da cor que estava. Posso manter, posso até dar uma azulada nele, fazer um outro tipo de brincadeira. Tá? Mas, se a gente vai para a parte de dar um pouco mais dentro da ideia, que é fazer ela preto e branco, deixar pouca coisa colorida, só que eu quero destacar, que é essa técnica de marketing, ou seja, só destaca aquilo que eu quero, eu posso fazer desse jeito. Tá? Então, apareceu ali. Tá? Quadro, eu vou clicando aqui, e a mãozinha vai aparecer a variação.
Dentro da avaliação do comprimento de ondas, como é que você sabe que isso está acontecendo? Eu vou repetir, nos outros encontros a gente falou, eu tenho um roteiro programado que faz isso, tá? E isso ajuda bastante. E aí eu quero que agora apareça a onda que eu subi, os elementos não, que eu fiz upload, onde eu vou mudar agora para esse quadro aqui, onde vai aparecer, já que a mão já desenhou, eu quero que surja isso aqui, onde eu vou começar a falar dos elementos da onda, vou explicando, as ondas eletromagnéticas não precisam de meio de propagação. E agora, eu preciso trazer uma imagem, né, que eu vou falar sobre a onda, porque ela vai trazer isso daqui, ela vai explicar que a onda não precisa de meio de propagação. Isso tudo que eu planejei fazer isso no meu roteiro. Marco, esse aí você quer colorido? Não necessariamente, eu posso normalmente colorir de novo e fazer do jeito que eu achar melhor, tá? Esse ficou muito forte. Se mudar à vontade, posso vir aqui, botar um azulado, tá? Então, é de acordo com o que você planeja, dentro daquilo que você está com a ideia de fazer, tá? Como é que você quer que esse slide passe para o outro? Eu quero que essa aqui apareça quando uma mão venha criar isso daqui, igualzinho a gente fez lá no outro, né? A gente não fez uma mão escrevendo? Eu vou fazer o mesmo brincadeira, vou animar com ela, e vou simplesmente trazer isso para cá. E aí, esse daqui, eu vou fazer também animação, tá? Só que eu quero ter outro tipo de animação. E aí, eu preciso trazer elas, que elas fiquem na mesma velocidade, para dar a ideia que é a mão que está puxando ela, tá? Aí, apareceu. Então, a gente vai criando. Gente, vocês vão ver que isso aqui tem algumas coisas diferentes do que eu vou mostrar daqui a pouco. Pronto. Tá? Já está prontinho. Agora, eu preciso voltar para o meu espectro, que é esse aqui. Só que ele já volta com alguns elementos, onde eu já começo a fazer algumas divisões. E depois desse daqui, o outro, esse daqui. Aí eu vou andando com a minha barrinha. Deixa eu tirar esse áudio daqui. Só porque me incomodou, não gostei para postar. E aí eu vou falar de onda ionizante e não ionizante. E como elas estão na mesma posição, que vai parecer que ela está passando um por cima do outro. E aqui, como eu estou explicando o que é onda ionizante e não ionizante, eu vou vir aqui, tá? E vou botar texto e vou escrever não ionizante e vou acertar esse texto aqui para dentro, no tamanho que eu quero. Lembrando que que não estou me preocupando, mas o ideal é que a gente use uma fonte mais arredondada para tela. E do outro lado é ionizante. Tá? E aí continuo escrevendo a historinha. Tá? E depois, aqui no final, eu faço uma pergunta para eles. É aonde eu vou aparecer. Isso daqui, uma pergunta pedindo para ajudar o Marco e a Mariana. Só que eu quero que esse negócio aqui apareça na cena. Marco, mas não teria como
você falou que se ele estiver lá, ele vai vir para cá se eu mudar o efeito, né? Seria só eu pegar o efeito aqui e botar esse aqui. Não tem como agora esses outros dois estarem lá sem aparecer? Tem. Tem alguns truquezinhos que a gente faz. Joguei ele aqui. Jogar ele aqui assim. E aí, jogo ele para trás. Mas eu gosto aqui de trabalhar com camadas aqui, mostrar as camadas e fazer isso aqui, ó. É lógico que o texto tem que ficar lá em cima. Pronto, ele sumiu. E aí o que vai acontecer? Quando eu clico aqui, Marco, legal, só que isso aí podia ser um pouquinho mais lento. Pode, eu venho aqui, eu quero ver, eu quero curtir o meu efeito. Pronto. Viu? E aí ele vai aparecer aqui sobre onda e horizonte, fazendo a pergunta, e por final vai aparecer os créditos aqui do meu texto. E como é que eu vou fazer aqui agora? Como é que eu sei os tempos disso daqui? Como é que eu faço agora para isso aqui aparecer uma mão? Gente, para isso aqui aparecer uma mão, eu preciso fazer a mesma coisa que eu fiz com os efeitos lá. Eu não preciso necessariamente ter esse aplicativo aqui, ondas eletromagnéticas. Eu posso vir aqui buscar uma mão, que eu já subi ela, mas eu vou usar outra aqui. Vou pegar aqui elementos, Hand Pen 3D. Marco, eu preciso escrever isso em inglês. Gente, se vocês escreverem em inglês, vocês vão ver que vão vir muito mais recursos do que quando vocês escrevem em português. O pão ainda está assim. Joguei a mão aqui. Joguei a mão, cadê? Camadas. Trago ela para frente, tá? E aí, mesma coisa. Marco, mas ela não está girada. Giro um pouquinho a mão, consigo girar, mas ela está grande. Diminuo a mão, venho aqui e faço aquela mesma brincadeira. Animar. Sai. E como é que eu faço? O texto, animar. E aí o texto é um pouquinho diferente. O texto eu tenho teclado, eu tenho outros efeitos, mas eu tenho esse também, correnteza, tá? Eu acho que esse daqui fica melhor. Mas aí eu posso controlar a velocidade, também posso controlar a velocidade da mãozinha. Ela tem que ser o mais rápida ainda. Pronto. Então, o que vai acontecer? Vai que começar, já podia ser mais rápido, aí vai passar. Marco, como é que eu sei o tempo disso daí? Esses são o Marco Mariano, está aparecendo, esse foi feito no SpeedPaint, tá? E aí, só para lembrar, aqui eu posso... cadê a mão? Eu posso recolorir, trocar aqui, para mudar a cor de novo. Tá? O Paint me permite, o Canva me permite isso. Tá? E o fundo, se a gente pode também mudar um pouco, não deixar ele 100% branco. Assim como a fonte também, se você puder não deixar ela 100% preta, favorece na parte de inclusão. Precisa ser tem como você controlar ela. Diminuir um pouquinho. Tá? Isso ajuda bastante na parte de inclusão. Vocês vão ver que o vídeo final eu não fiz isso. Mas, Marco, como é que você sabe os tempos? Os tempos eu sei da seguinte forma. Primeiro que eu sei por conta do meu roteiro. Mas eu posso simplesmente, agora, pegar meu áudio, gravar meu áudio no celular e subir para o Canva. Tá? Mas eu já fiz isso aqui no Upload. E aí eu tenho aqui meus áudios. Aí vocês estão vendo aqui que está escrito assim, áudio podcast. Eu vou trazer ele para cá. Por que está áudio podcast? Porque eu botei no podcast. Tá?
O Adobe Podcast, ele tira os ruídos. Você consegue fazer isso, acho que até 10 minutos de áudio. Como a gente vai trabalhar até 2 minutos. E aí eu vou começar a passar aqui. Eu vou começar a passar aqui e vai passar então, tá bom. Então, o que, que acontece? Eu tenho o áudio que eu gravei fora daqui. Eu gravei no meu celular e fui no Adobe Podcast. Gravei com a minha voz. Olá, esses são o Marco. E aí, quando fala, esses são Marco e Mariana, eu quero que já esteja entrando. Então, eu começo agora a regular os tempos a partir Olá, do que eu escrevi. esses são o Marco e a Mariana. Estudam na mesma escola em séries diferentes. E precisam da sua ajuda. O que está faltando de um para o outro aqui? Esse aqui está no combinar, mas esse aqui não tem nada. Então, eu preciso de alguma coisa que ele faça, ou ele vai puxar. Como eu não tenho nada, eu posso usar qualquer um. Nessa ideia de marketing do quadro branco, ele normalmente tem tempos bem marcados mesmo, tá? Tipo esses efeitos assim. Então, a gente pode tranquilamente... Esses são o Marco e a Mariana. Estudam na mesma escola em séries diferentes. E precisam da sua ajuda para fazer um trabalho para a Feira de Ciências juntos. Eles vão falar sobre ondas eletromagnéticas. E aí ficou a dúvida. O Marco vai falar das ondas não ionizantes e a Mariana de ondas ionizantes. Aí ele entra um pouco antes. Eu não quero que ele entre antes. Aí como é que eu faço? Eu venho aqui e amplio o tamanho do meu quadro. E ele não está brincando, ele está brincando comigo, não está indo. O outro está indo, esse aqui ele está brincando comigo, que eu queria que ele ampliasse. Ele diminui, mas esse aqui não está aumentando. Eita! Então eu venho aqui é a velocidade. Aqui, ele deveria estar vendo aqui, ó, esse aqui, ó. Eu acho que eu fechei alguma coisa que eu fiz aqui, algum erro que eu cometi aqui. Esse aqui, tá vendo? Eu tenho o tempo dele, a duração dele. Esse aqui não está me aparecendo a duração dele. Eu estou querendo alterar a duração, alguma coisa que eu fiz aqui que eu travei nele, tá? E eu não sei exatamente. Vou pedir desculpa, realmente eu cometi algum erro aqui que eu não sei qual é. Tá vendo? Então eu consigo acertar o tempo aqui. Um pouco do que é, vamos pensar nas ondas eletromagnéticas dentro de uma variação, no comprimento e na frequência. Essas variações E aí ele dá essa explicação e vai montando aqui. Então, gente, eu vou fazer a pergunta aqui. Tem alguma dúvida aqui? Como usar esses recursos aqui? Ah, Marco, podia ter uma músicazinha de fundo. Você fala que é bom ter uma música de fundo para evitar o que a gente chama de ruído branco. Vem aqui, elementos, música, e aí eu ando aqui em áudio, tá? E posso escolher uma música que eu queira aqui. Eu vou ouvindo aqui. E boto o áudio aqui embaixo, tá? E que ele não foi, só para brincar comigo. Pronto, agora foi.
e eu boto ela lá no início. Só que quando eu começar os dois aqui, o que vai acontecer? Olá, O meu som não tem volume suficiente e o áudio tem volume demais. Então eu venho aqui em volume, diminuo e no meu áudio, se eu precisar, eu posso aumentar o volume dele. Tá? Eu consigo aumentar até 400%. mesma escola em séries diferentes. E precisam da sua Aí tem um ajuda áudiozinho de fundo. para Vou mostrar para vocês como é que ficou. Espero que eu ache o design certo, né? Pra vocês entenderem o projeto final, para eu não ficar enrolando muito vocês aqui. Design, elementos, cadê projetos, meus projetos? Esse aqui que eu estou fazendo hoje. Espero que seja esse. Ah, ele entrou aqui, ao invés de eu adicionei ele aqui. Eita. Ao invés de coisa, eu estou adicionando elementos aqui. Início. Estou querendo ir para o banheiro rápido, mas eu não conheço os atalhos aqui ainda. Esse aqui que a gente criou hoje, vamos ver se é esse daqui. Eu acho que é esse. E aí tem duas formas de apresentar. Uma é aqui, eu venho por aqui e boto para apresentar, tá? E aí eu reprodução automática. Olá, esses são o Marco e a Mariana. Estudam na mesma escola em séries diferentes. E precisam da sua ajuda para fazer um trabalho para a Feira de Ciências juntos. Eles vão falar sobre ondas eletromagnéticas. O Marco Aí aqui eu usei a vai mãozinha falar para das ondas arrastar. não ionizantes. E a Mariana de ondas ionizantes. Para entender um pouco do que é, Brinquei com vamos a figura pensar dos nas dois ondas filhos eletromagnéticas descendo. dentro de uma variação, no comprimento e na Esse aqui eu errei frequência. no efeito. Essas variações permitem o que chamamos de espectro eletromagnético, que vai variar desde a transmissão da energia elétrica até os raios gama. As ondas eletromagnéticas Tem uma não mãozinha precisam de marcando. um meio de propagação e elas são organizadas em grupo, como que a gente vê na imagem. Então, você poderia ajudar os dois, dando exemplo e explicando essas ondas, como que elas agem, qual a importância delas? E aí Olá, aparece os três. esses são o Marco e a Mariana. Gente, o que acontece aqui? Né? No final eu botei o crédito, tá? Fiz um cumprimento, apresentei e falei que isso é uma feira de ciências. Eu vou chamar para um projeto da área de feira de ciências, onde a gente vai trabalhar ondas eletromagnéticas, vários outros assuntos. Então, eu faço uma chamada explicando um pouco sobre ondas eletromagnéticas, que elas são ondas ionizantes, não ionizantes, que vão desde raios elétricos, dentro da rede elétrica, até os raios gama, onde tem outras informações aqui no meio. E aí a gente vai trabalhar com telefonia móvel, com várias outras coisas. Tá? Isso é de cada um. Estando pronto, como é que eu faço agora? Eu posso apresentar a partir daqui, tá? Eu vou voltar aqui a tela aqui. Eu posso apresentar a partir daqui. Eu estou só com uma tela aqui, porque hoje meu computador deu ruim. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir a tela aqui no meu celular e aí eu acompanho o que vocês estão falando. Tá? Deixa eu tirar o áudio.
o áudio. Aí eu estou vendo vocês, o que vocês estão vendo aqui, tá? E aí, o que acontece? Eu posso aqui, nesse momento, baixar isso daqui. Se eu baixar, como que eu vou baixar? Posso baixar em PDF, posso baixar em PowerPoint. Algumas versões que está aqui exatamente da Conteúdo. E posso baixar em vídeo. Tá? E, então, toda aquela programação que eu fiz no slide, ele agora consegue vir para vídeo. Tá? Então, eu estou aqui em vídeo. Posso baixar em GIF. GIF seria um vídeo sem áudio, digamos assim, grosseiramente falando. Mas eu posso também apresentar isso daqui, que é legal. E aí, vocês estão vendo aí, eu vou apresentar. Olá. E aqui embaixo, ó, Esses são o Marco e a tem Mariana, os controles estudam na legais. mesma escola Eu em posso usar séries controle diferentes remoto, tá? e precisam da sua ajuda Posso para fazer um visualizar trabalho para a Feira de e Ciências posso juntos. Eles vão falar sobre ondas eletromagnéticas. O Marco vai falar das ondas não ionizantes e a Mariana de ondas ionizantes. Para entender um pouco do que é, vamos pensar nas ondas eletromagnéticas dentro de uma variação, no comprimento e na frequência. Olá, E tem os atalhos esses são o mágicos, Marco e a Mariana, Então, de repente, eu tô estudam falando, a minha na turma mesma tá fazendo escola nada. em séries diferentes e precisam da sua ajuda para fazer um trabalho para a Feira de Ciências juntos. Ou Eles eu vão posso falar sobre brincar. ondas eletromagnéticas. O Marco vai falar das ondas Isso aqui não só ionizantes aparece no modo e a Mariana apresentação. Se de eu gravar ondas o vídeo, não vai ionizantes. aparecer. Para entender um pouco do que é, Parei aqui só para vocês verem que existem essas possibilidades de você fazer isso daqui com o vídeo. Montado o slide de apresentação, eu posso apresentar, posso salvar um vídeo, mandar para o meu grupo, mandar para a rede social e fazer uma chamada ou qualquer outro projeto dentro dessa ideia, tá? E como eu falei com vocês, aqui, por exemplo, eu posso mudar o tempo de duração de slide aqui, ou posso aplicar todos, só aquele lá que eu fiz alguma coisa errada, que não consegui, tá? E eu fui regulando o tempo a partir daqui, a partir desse áudio. Como é que eu fiz esse áudio, gente? Eu gravei no meu celular. Esse áudio eu estou vendo que vocês estão sem câmera de novo. Eu gravei no meu celular e subi para um site chamado Adobe Podcast. Eu vou mostrar aqui para vocês. Adobe Podcast. Mas eu preciso compartilhar aqui. Vou parar essa compartilhação aqui. Aí eu vou cortar mesmo, agora eu vou compartilhar uma janela, não vai ser mais a aba, aí vocês vão ficar sem o áudio. E aí eu estou aqui no site do Adobe Podcast. E vocês não foram ainda. O Meet está brincando comigo hoje. Hoje não, só tem alguns dias já. Tela cheia. Eu quero compartilhar a tela cheia. Aí. E aí, eu venho aqui e digito Adobe Podcast. Adobe Podcast, digitei errado, ele entendeu. Bom do Google, que ele é mais inteligente que eu. Eu consigo aprimorar a fala. Então, o que eu gravei no meu celular, eu consigo jogar para cá e fazer edição de áudio, transcrever áudio, algumas outras coisas, só que eu posso gravar aqui direto, tá? Posso iniciar a gravação aqui direto e ele já limpa. Então, aquilo que eu gravo no celular, por exemplo, eu moro na cidade. Aqui passa carro, cachorro late, o dia inteiro até... Eu moro na cidade, eu moro no centro da cidade. Isso pode acontecer a qualquer momento. Esse recurso de Adobe Podcast, se eu falar, se eu fizer esse processo aqui, trazer para cá, eu consigo dar uma limpeza e eu não preciso nem me logar. Eu simplesmente venho aqui, tá? Eu tenho duração máxima de 30 segundos
venho aqui e subo o áudio para cá, tá? Eu vou voltar aqui. Uma dúvida, alguma pergunta, pode fazer agora. A Shirley já botou a lista de novo, tá? A ideia era mostrar que existe a possibilidade de fazer isso, mesmo que a gente não consiga trazer. Shirley, qual site? Desculpa, Shirley. Não, Marco, é que a Alcione pediu para enviar o link do site. Eu estou perguntando qual site. Ah, do Adobe Podcast? Vamos lá. Vou copiar aqui e já É mando. isso mesmo. Já vou copiar aqui e já mando. Gente, quer ver um negócio muito interessante? Minha apresentação no Canva está aberta, né? Então, vamos embora lá. Eu vou pegar... Como é que eu, por exemplo, se eu quiser subir alguma coisa que esteja no meu celular? Eu vou precisar entrar aqui no celular, de novo, e vou mostrar para vocês, vou compartilhar a tela. Alguém quer falar? Então, olha só. Marcos, boa noite. Desculpa interromper. Esse link do Adobe, esse que você vai colocar aí agora, a gente depois, na hora que a gente for assistir novamente na gravação, eu consigo acessar ele? Eu consigo ver? Eu posso tentar colocar na descrição, mas depois não. Só se eu botar na descrição do vídeo. Se você puder, Marcos, eu te agradeço Eu vou muito. fazer o seguinte, eu mando junto com o certificado, o link. Melhor? Joia, ótimo, ótimo. Muito obrigada. Adobe Podcast no certificado. Estou anotando aqui, gente. E aí, gente, ó, como eu falo com vocês, eu tenho roteiro, não é? Às vezes eu falo assim, Marcos, você fez roteiro. Faço, gente. Então, eu estou compartilhando aí com vocês e vou entrar aqui no Canva para vocês verem como é que eu faço. Entrei no Canva, tá? Então, eu estou com áudio, gravei um áudio aqui no meu celular. A apresentação está aberta, é essa aqui. Aí vocês estão vendo aí a apresentação que está aberta lá que a gente estava fazendo, tá? Eu quero subir... Não, essa aí é a que estava apresentando. Eu quero subir uma informação. Eu venho aqui, ó, na parte de baixo, aqui, ó. Tá vendo aqui na parte de baixo do meu celular? Eu vou tentar mexer aqui, ó. Tá mexendo aí na imagem do meu celular. Tudo que está na galeria do meu celular, bolo. Vou subir e adicionar o bolo. E eu consigo subir para a minha apresentação. Tá vendo? E aí ele está aí na apresentação. Tá? Então, tudo que está, com a apresentação que está aberta, que a última que eu abri foi aquela que eu estava mostrando para vocês, ele me permite subir para essa apresentação. Ó. Então, tudo que está aqui eu consigo subir do meu celular. Se eu tivesse um áudio, eu conseguiria subir o áudio a partir do meu celular também. Tá? Então, às vezes eu estou trabalhando no Canva na tela do desktop, como estou aqui, e no celular. Por quê? Porque às vezes eu tenho alguma coisa, alguma imagem de Bitmoji, alguma imagem que está no WhatsApp que eu quero subir para a minha apresentação. Eu uso aqui também. Tá? Então, isso é muito tranquilo. Eu gosto do Canva por conta disso. Deixa eu parar essa apresentação. Aí, compartilhar a tela. Então, ele me permite esse recurso também. O Canva tem muito mais recursos e a ideia hoje era mostrar que a gente pode trabalhar com essa técnica do whiteboard, e aí a gente vai ver conforme cada um consegue trabalhar com isso daí. Também trabalhar com esse processo de fazer áudio narração, que a gente viu nos outros encontros, né, como é que a gente usa isso a partir do áudio. Tá? Alguém tem alguma dúvida aqui que a gente possa ajudar? Ei, professor, tudo bem?
Oi, Mariana. Desculpa que semana passada não deu para assistir a aula. Ai, eu Isso. fico muito triste. É. Professor, e tudo que está no Canva da educação, também está no Canva básico, no normal, no grátis? Então, você viu ali que tinha aquele chapéuzinho e alguns tinham coroa. O que acontece? No Canva básico, Canva gratuito, você não consegue usar aquilo ali, você não consegue baixar. Ou então vai ficar com a marca Canva por cima, tá? Então vai ficar bem feio. Quando eu estou na versão gratuita, eu procuro até subir os elementos, porque o Canva me trava algumas coisas. Tá? O Tapetic, por exemplo, ele é versão gratuita. Esse meu é da versão da educação. Mas eu sei que, por exemplo, eu sou da universidade, eu não tenho... Aí, olha o segredo. Os Canva Creator agora vão me matar agora. Eu sei que eu sou da educação universitária, eu não tenho direito ao Canva da educação, a menos que a minha universidade use. E aí, como é que eu faço? Alguém que tem essa conta me adiciona na equipe dele, a esse recurso da equipe dele, tá? Olha que bacana! Mas eu, por exemplo, eu não posso adicionar você, porque eu faço parte de uma equipe que não é minha, que eu não sou o titular. Mas, por exemplo, se você tem uma colega da educação, uma Canva Creator, ou alguém que trabalha com Canva, o Canva Pro, ele pode te adicionar na equipe dele e você passa a ter direito a esses recursos. Tá ótimo, porque é meu caso igual ao seu. Eu sou educação superior, não tem direito. Mas, obrigada, já ajudou a dica. Não conta para ninguém não, professor. Isso está gravado, mas eu espero que o povo do Canva Creator não me bata. Obrigada, foi linda a sua aula hoje. Obrigada, professor. Então, gente, alguém tem alguma dúvida? Marco, Oi. você usa os aplicativos junto com o certificado? É porque alguém pediu o site, aí não precisa agora, né? Você vai enviar depois? Desculpa, eu não entendi. O aplicativo junto com... Alguém pediu para mandar o link do site, acho que é do Adobe Podcast. Isso. Tá, aí você falou que vai enviar depois com certificados ou é para colocar aqui agora? Eu já até coloquei. Você colocou? Não vi, eu estou procurando. Não, eu já até coloquei. Está até aqui, mas eu vou... Então tá bom. Eu fixei ele aqui já agora. Mas eu vou mandar também o link no certificado, até anotei aqui, tá? Nesse celular aqui eu não tenho Benime. Senão eu ia mostrar como é que eu fiz aquela mãozinha Alguém tem mais alguma dúvida que a gente pode tentar ajudar aí? Andréia Ferreira levantou a mão. Prof, eu tenho uma dúvida, mas não é relacionada ao Canva. É relacionada à certificação. Porque é um nó quando a gente quer enviar certificado em bloco, né? Aí a gente já encontrou assim, algumas extensões da Google que consegue fazer, mas assim, qual é o sistema que vocês utilizam para poder fazer esse envio com celeridade? A gente acaba aqui, daqui a pouco a gente já recebe o nosso certificado. Eu vou compartilhar uma tela aqui, vou mostrar para você, então. Obrigada. Eu vou abrir aqui. Primeiro, deixa eu abrir uma aba. Então, porque tem um segredo nesse lance aí. Vou mostrar que eu já deixei tudo pronto. E hoje, dia do segredo, sexta-feira. Então, vamos embora lá. Vou compartilhar aqui. Então, eu vou sair daqui, fazia parte da equipe. Esse ano fui retirado da equipe. Não sei se foi pela dona ou pela equipe do Canva. Andréia, eles fizeram uma atualização grande.
o Canva fez uma atualização grande, e aí a gente perdeu um bocado de coisa. Inclusive, antigamente você descia as imagens com uma qualidade perfeita, agora não está ficando. E agora eles estão... A gente também percebeu, assim, os ícones mudaram de lugar, aí a gente ainda está tudo tateando agora para reaprender o novo layout, né? Então, também a gente não sabe ainda todas as funções que foram mexidas. Aqui, gente, ai, meu Deus do céu. Eu não estou achando, eu quero apresentar uma outra janela. Vou apresentar a tela cheia, tá? E aí vai dar um coisinha e eu mostro para vocês aqui. Tá. Aí vocês estão vendo a minha tela. Gente, essa tela aqui é a minha tela que eu organizo o meu Drive, tá? O meu Drive do Google. Tá? E aqui eu tenho, por exemplo, vocês estão vendo aqui as oficinas que foram ministradas. E eu tenho aqui a oficina de hoje, que está aqui. Eu boto em arroba, porque ela fica logo a primeira, e boto e essa semana, por coincidência, eu mudei ela de cor também, para poder ficar destacado. Eu abro aqui, já está aqui tudo prontinho. Ó. Certificado está em branco. Tá? Vou voltar. Aí eu tenho aqui o certificado pronto. Vou abrir o certificado. Aí vocês estão vendo aí o certificado pronto, tá vendo? Nome. Aí tem aqui, ó. Vou dar um zoom aqui para vocês verem aqui, tá vendo? Tem alguns códigos entre esses achados aí. E tem aqui no final. O certificado está prontinho. Vou deixar aqui o certificado. E eu tenho uma planilha aqui, ó, inscrição no Canva e lista de presença. Eu vou abrir essa lista de presenças no final e ele vai me dar uma lista igual ao Excel. E aí eu vou copiar os dados para essa lista aqui chamada lista de controle. Isso é uma loucura que eu fiz, mas eu consigo me entender. É a partir dessa daqui, porque eu preciso gerar um controle, tá? Eu tenho um número de ordem, e aí esse número de ordem, ele tem um padrão que eu criei, tá? Precisa ter isso? Não. Eu criei porque eu preciso prestar contas. Foram emitidos tantos certificados e a lista de ordem é essa, essa e essa. Tá? Então, eles precisam saber lá, quando eu tinha que dar essa informação lá para o núcleo de acessibilidade pedagógica, eles controlarem isso. Eles precisam saber quantas pessoas, como é que sabe. Se eu sair depois da UENF e vocês quiserem saber se esse certificado realmente tinha algum valor. Existe uma pessoa que controla isso lá depois. E aí eu tenho aqui o nome que vocês digitam, mas eu converto. Então, eu vou botar aqui, ó, Marco Antônio. Vendo? E aí, tinha dia que a gente digitava esse nome aqui e ficava assim, ó. Um M.A. Antônio. Aí eu tinha que vir corrigindo um a um. Aí o que eu fiz? Passei a fazer fórmulazinha, escrevo assim, ó, maiúscula. Aí digo que a célula não tem... Isso aqui é só, estou mostrando a minha organização. Não precisa ser assim. Se eu digitei Marco Antônio e eu não digitei certo, o problema é meu, que eu sou o responsável. A gente não avisa. Mas aí eu, como gosto de uma questão mais organizada, eu fiz isso. Então, aonde está nome, tá vendo? Vai estar tudo em maiúsculo. E aí o certificado vai gerar com o nome de vocês em maiúsculo. E aqui, uma outra coluna de e-mail. O que me importa aqui? Me importa aqui o número de ordem, esse número que ele gera aqui, que é um número em hexadecimal, que é o número que eu vou gerar o meu controle, tá? O nome e o e-mail. E esses outros aqui, é só para eu gerar um controle. Tá? Cada um, se você não precisa ter controle, se precisa ser só de nome e de e-mail, você só precisa dessas duas colunas. Tá? E aí eu tenho aqui uma extensão, AutoCAD. O AutoCAD, ele só abre, olha o detalhe aqui, ó. Eu estou logado na conta TEDIC, ele foi instalado no meu Google da conta TEDIC. Se eu tentar abrir essa planilha na minha conta pessoal de Marco Antônio,
ele não vai abrir essa extensão AutoCAD, que ela foi instalada para essa conta. Então, eu preciso estar nessa conta. Por isso que eu falei, vou abrir uma conta aqui da TEDIC, que ela foi instalada na conta da TEDIC. Aí eu abro esse aplicativo aqui chamado AutoCAD e Open. Aí ele está executando, ele vai abrir aqui. Eu já preparei edição de vídeo e narrativa digital. Está faltando hoje de Canva, eu não preparei. Eu posso até deixar, às vezes eu deixo preparado, semana não tive tempo. E aí eu vou vir aqui, ó. Eu posso pegar aqui uma e editar, mas eu vou criar uma do nova aqui, a partir daqui do quê? Escrevo aqui, ó. Canva, só para vocês verem só como é que eu vou criar, tá? Eu escolho, aí, ó, o próximo, tá? Deixa eu voltar aqui. Aí dei o nome do trabalho, o nome meu, que eu vou me achar isso, Canva 2025. Próximo, ele quer um template, meu template do coisa. Vem aqui, se ele não estiver aparecendo aqui na minha lista, from Drive, e aí eu vou procurar aqui certificado de Canva 2025, está aqui. Seleciona, próximo. Ele quer que eu selecione na planilha, na minha planilha, como eu tenho aba 1 e aba 2 aqui embaixo, ele quer que eu selecione a aba. Eu quero a aba 1. Ele já vai identificar que no meu certificado e na minha planilha tem nome, o número e o número de ordem. A ordem e o número que está acionando ali. São esses 3 campos que ele precisa. O nome e o número de ordem. Próximo. Aí eu vou aqui dar um nome que vai gerar o meu arquivo. Eu vou dizer certificado Canva, tracinho, e vou dizer nome. E aí ele vai gerar o certificado com o nome que a pessoa instalou lá, que a pessoa digitou, tá? E eu quero que ele seja em PDF. Próximo. Ele quer saber qual é o destino, qual é a pasta que vai ficar esse certificado. Eu não quero essa do Canva. Eu quero uma outra pasta que é Certificados Canva 2025. Seleciono, porque eu quero ficar organizadinho, não quero que fique tudo misturado ali. Próximo, organização de cada um, tá? Próximo. Você vai compartilhar esse arquivo que você gerou? Sim. E aí eu digo aqui, para quem que eu vou? Tá? Para onde vai? Vou para e-mail, que é o e-mail que está na minha planilha, tá? Esse que está aqui nesse campo. Para quem que ele tem que replicar? É a minha conta, coenf@gmail.com. Qual é o assunto? Aí eu vou botar certificado do... Aí eu boto do encontro de hoje, de 16 de maio, é de cada um. E escrevo o texto aqui, tá? Normalmente eu já tenho o texto pronto, digitado, digito o texto aqui. E próximo. É aquele texto, agradeço, aqui, salvo... Peraí, desculpa. Deixa eu editar aqui. Foi bom que eu errei, que vocês vão descobrir que dá para editar, tá? Próximo, errei. Eu consigo editar. Aqui, ó, olá. Sempre começo com olá, né? E eu consigo usar aqui também o nome. Então, eu preciso digitar certo, tá? Se eu digitar errado, não funciona. Olá. Marco Antônio. E aí ele vai vir aqui e aí eu boto o texto, agradecendo, segue seu certificado, tá? Hoje nós falamos sobre o Adobe Podcast, e boto o link lá. Próximo, eu digo não. Por que eu digo não? Salvo, porque agora eu preciso conferir para ver se está tudo direitinho, se minha data está certa. Então eu volto aqui, é questão de organização minha, vejo data de novo, se a data está certinha, se está tudo certinho, e eu boto para rodar aqui. Ele vai dar erro, por quê? Porque está sem e-mail. Eu vou botar só um e-mail aqui, só para vocês verem como é que vai funcionar.
gts@gmail.com. E aí, se eu tiver isso tudo aqui, pois ele vai gerar isso tudo. Aonde tiver linha com informação, ele gera. Marco, aqui olha o problema aqui, ó. Marco, o meu e-mail não é esse, está errado. Então, se eu digitei o e-mail errado lá na planilha, vai errado aqui e ele não vai. Eu vou até deixar o e-mail errado, vocês verem o que vai acontecer. A extensão, AutoCAD, Open. Se eu rodar o arquivo errado também, tá, gente? Se eu rodar a edição de vídeo, ele vai rodar a edição de vídeo mesmo, não nessa planilha. Vai rodar a planilha de edição de vídeo certinho. E vou rodar o Canva. Só tem um arquivo, mas tem duas linhas. Ele já criou aqui, ó, as informações. Tá? Ele entendeu que tem duas linhas e está gerando duas linhas, tá? Duas colunas, duas linhas aqui. E agora ele está gerando dois documentos. Um documento vai ser sem nome e um documento vai ser com nome. Mas vocês vão perceber que ele não vai me dar, ele não deu erro. E eu sei que ele não mandou isso aqui para ninguém. Por que ele não mandou para ninguém? Porque esse e-mail não existe. Só se existe, se alguém fez esse e-mail, aí deu ruim. E o arquivo está gerado aqui. Eu vou abrir para vocês verem. Marco Antônio, ele preencheu, está aqui o conteúdo, tá? A data certinho, tudo direitinho aqui, tá vendo? Esse daqui ele mudou, onde estava lá, botou Marco Antônio, tá tudo direitinho. Então, esse é o processo que eu uso, que é o AutoCAD. Ficou dúvida aí? Quem perguntou, conseguiu entender? Parece complicado, mas não é não. Depois você pega o ritmo e consegue. Alguém mais tem alguma dúvida, alguma informação? Eu vou parar de gravar, porque eu acho que estamos com vergonha, ou eu vou parar aqui, tá? Então, boa noite agora, já é boa noite a todos.